Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa incrível semana Síndico Eleito. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu, que inclusive vim aqui de azul. Azul, a cor da esperança, a cor da solidez, a cor das coisas boas, cor do horizonte. Eu sou o Odimar Manuel e junto com o Gustavo Camacho, nós somos os fundadores do condomínio Descomplicado. E eu, pessoal, sou o Gustavo Camacho e apesar de não estar de azul, também estou muito feliz por você estar aqui conosco no nosso Condomínio Descomplicado. Eu sou advogado, especialista em condomínios e junto com o professor Odimar Manuel, formamos a equipe do Condomínio Descomplicado. Nessa semana, vamos entregar para você muito conteúdo e vamos levar você como ser um síndico eleito e ter uma receita muito acima do mercado. Estamos agora em novembro. As coisas ruins já passaram. Estamos olhando um novo horizonte. Eu vim agora de um ambiente que estava escrito a era de um novo recomeço. E na verdade sim, é a era de um novo começo. Um começo para você. Você que é síndico do seu condomínio vai poder aí, nessa semana incrível que preparamos, poder expandir o seu negócio para outros condomínios. Você que ainda não é da área, você que está buscando uma nova oportunidade, vai encontrar aqui, nesta semana, onde vamos entregar todo o nosso conhecimento, todo o nosso ouro, tudo aquilo que a gente adquiriu na prática. Sim, porque nós já fomos síndicos, tanto eu quanto o Gustavo Camacho, já fomos síndicos, já vivemos no dia a dia o que é ser síndico na prática. E nós vamos entregar para você como você pode ser eleito em uma assembleia. E você que já tem uma certa experiência, também essa semana também é para você, porque nós vamos mostrar para você como você pode ser um síndico empreendedor. Então, fique conosco nessa semana incrível que preparamos para você. Nessa semana você vai receber técnicas e passo a passo como administrar um ou vários condomínios e ter uma receita muito acima do mercado. Estamos agora começando a era das assembleias, então muitas oportunidades estão surgindo no mercado condominial. Ah, é isso mesmo, gente. Isso que o Odimar acabou de falar para vocês é tudo verdade e possível, porque aqui em Santa Catarina, eu e ele já formamos mais de 500 profissionais para o mercado local. Foram diversos treinamentos, diversas palestras, diversas aulas e também mentorias. E você também agora online pode fazer isso, pode participar dessa jornada. Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo dessa nossa jornada da semana Síndico Eleito, deixa eu contar para vocês sobre a nossa história, como tudo começou. 2 anos após eu iniciar a minha atividade de síndico profissional, lá em 2010, eu tinha um desejo de compartilhar esse conhecimento experimentado e vivenciado no dia a dia do condomínio para outros colegas. Mas sentia-me frustrado por não saber exatamente como. Embora tinha aí alguns momentos de consultoria com algumas pessoas que queriam entrar no mercado, mas era algo muito sem um método, era algo muito um para um. E isso acontecia de forma aleatória. Foi então que eu tive a ideia de estruturar todo aquele conhecimento, todo o conteúdo condominial que a gente aplicava na prática do condomínio, estruturar num formato de curso. Esse projeto pedagógico foi apresentado a uma universidade aqui da nossa região e o curso de síndico gestor profissional começou a rodar na universidade. Nesse ambiente universitário, eu conheci o Dr. Gustavo Camacho, que já era um advogado especialista na área condominial reconhecido. E eu observei que ele tinha o mesmo desejo e a mesma vocação que a minha, que é de levar conhecimento e buscar uma transformação, um desenvolvimento do mercado condominial. Juntamos forças e então criamos o nosso curso de síndico gestor profissional, que já formou aqui na região de Santa Catarina mais de 500 síndicos.
E nós estamos falando de uma região, por exemplo, a região de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, que tem mais de 2.500 condomínios, mais a região de Balneário Camboriú, uma região que tem aí os prédios mais altos do país. Então, essas pessoas que ajudamos a alcançar seus objetivos, entrar no mercado como síndico profissional, e alguns inclusive já montaram a sua administradora, já criaram outros negócios condominial. Ficamos muito felizes de poder então ajudar essas pessoas e automaticamente nos tornamos uma referência no mercado regional. E agora estamos levando todo esse conhecimento, toda essa bagagem para você aí no outro lado, através da tecnologia, através da internet, através dessa semana incrível que é a semana do síndico eleito. Então vamos passar para você toda essa expertise que já vivenciamos na prática, para você aí também conseguir entrar nos condomínios, conquistar os seus primeiros condomínios ou até mesmo expandir seu negócio para outros condomínios. E tendo assim uma transformação, inclusive uma transformação financeira, ganhando muito mais do que a média do mercado. Agora, pessoal, não adianta nada eu falar para você e o professor Odimar também falar para você de como ser um síndico eleito se você não tem o básico, se você não sabe quais são os princípios. Nunca cometa o erro seguinte: ir a uma assembleia de condomínio totalmente despreparado para uma apresentação pública, sem uma proposta, sem antes conhecer minimamente o condomínio, ter dado uma volta, conhecer a região, conhecer condomínios similares àquele, para que você tenha realmente minimamente dados para apresentar para aquela coletividade e aí sim ter grandes probabilidades de ser eleito. Jamais vá para uma assembleia sem a preparação, sem saber como montar uma proposta. Agora sim você pode ficar com o professor Odimar, que ele vai explicar para você quais são as funções de um síndico. Pessoal, chegou agora a hora de entregarmos o nosso conteúdo, a nossa videoaula. Então eu quero que você se prepare para receber um conteúdo de qualidade vivenciado na prática. Vou trazer qual é a função do síndico, quais as atividades de um síndico no dia a dia do condomínio e quanto que ele pode receber por essas funções. Vou dar um tempinho aí para você pegar sua caneta, seu bloquinho de anotação, porque esta é uma verdadeira aula, uma aula prática que tem muito valor. Você que não conhece ainda toda a nossa história, já atuei como síndico profissional em mais de 10 condomínios. Então vou trazer para você essa visão da função do síndico no dia a dia do empreendimento. Você também vai ter uma visão jurídica que o Dr. Gustavo Camacho vai trazer posteriormente sobre as responsabilidades e quais são as definições do síndico lá no Código Civil. Mas eu quero trazer agora para você uma visão prática, aquilo que você vai experimentar no dia a dia sendo eleito de um condomínio. Então, um síndico, ele reporta à assembleia, ele é o executivo do condomínio, é como se fosse lá o presidente de uma empresa que vai estar comandando uma organização. E quais são as responsabilidades ou quais são as tarefas que este executivo vai fazer no dia a dia do condomínio? Então vamos imaginar um condomínio já tradicional, que é um condomínio residencial, pode ser um condomínio clube. Qual é a função do síndico no dia a dia desse empreendimento? É interessante nós termos então essa visão. Então, primeiro, o síndico ele vai trabalhar várias funções. Basicamente ali a gente vai dividir essas funções em 4 pilares, sendo a primeira, o primeiro pilar ali a questão da avaliação de risco. Dentro dessa visão da avaliação de risco, o síndico no dia a dia ele vai estar passando no condomínio, vai estar verificando e fazendo algumas inspeções prediais. Essas inspeções são inspeções visuais, não são inspeções técnicas. Ele vai verificar se o prédio precisa ali de manutenção, ele vai levantar algumas demandas dentro dessa área de manutenção, verificar também outros riscos, riscos da segurança do prédio. E com base nessas coletas de dados que ele faz no dia a dia, ele vai se reunir com um conselho
essas reuniões, então é interessante que ela ocorra mensalmente com o conselho para trocar informações e para conduzir então uma boa gestão do condomínio. Dentro dessa gestão, dentro dessas reuniões com o conselho, são tratados ali os passos e as ações que devem ser feitas no condomínio. Então é interessante ter essas reuniões com os conselheiros para que você faça uma gestão participativa, uma gestão democrática, que você não imponha ali a sua visão apenas, mas que você ouça os conselheiros do condomínio. Então, dentro desse pilar da gestão de risco, dentro desse pilar da avaliação dos riscos, você também vai analisar os contratos do condomínio, vai verificar como é que está a parte fiscal, a parte de prestação de contas. Você sempre vai estar ali cuidando para que o condomínio não tenha risco de levar prejuízo por uma má contratação, risco de algum problema na edificação, risco de trabalhista com relação à contratação de funcionário. Então, o síndico no dia a dia, ele tem que estar muito presente no condomínio, sempre levando ali tranquilidade para os condôminos. E como que se leva essa tranquilidade para os condôminos? Trabalhando um outro pilar que a gente vai tratar aqui rapidamente, que seria a comunicação. Os condôminos gostam de feedback, então é interessante você estar sempre comunicando as ações da sua gestão para os condôminos, através dos grupos de WhatsApp, através de comunicados, através de vídeos. Então você vai achar um meio de se comunicar, mandando e-mails, mandando através do sistema de gestão do condomínio. Você vai estar sempre ali comunicando os condôminos sobre o andamento e sobre as suas ações enquanto gestor no condomínio. Isso vai dar muito mais transparência e também prestação de contas da sua gestão e vai diminuir muito o nível de conflito, né? Porque as pessoas vão estar sabendo o que está acontecendo. Então, a comunicação ela é uma chave muito importante, é um pilar muito importante dentro da gestão do síndico no dia a dia. É bom que você já tenha uma metodologia, já tenha lá um canal de comunicação preferencial. Hoje, eu recomendo que esse canal seja um canal dinâmico. Você pode mandar vídeos, né, para os grupos de WhatsApp, você pode mandar vídeos como relatórios em vídeos, mandar relatórios também escritos. Enfim, você vai achar um meio de se comunicar com os condôminos, tranquilizando sobre as manutenções que estão sendo feitas, como é que está sendo aplicado o dinheiro do condomínio e assim por diante. Um outro pilar que é interessante que o síndico realize no dia a dia seria essa divisão de tarefa, delegação de tarefa, porque o síndico ele é um executivo. Quem executa, quem faz o trabalho são as empresas, são os funcionários, são os prestadores de serviço. Então o síndico ele deve delegar as tarefas, né, os trabalhos, as tarefas internas, ter um plano de trabalho para o zelador, ter um plano de trabalho para a faxineira, ter um plano de trabalho para o porteiro e também delegar as tarefas que demandam contratações externas, como por exemplo uma manutenção, limpeza de piscina, jardinagem. Então, no dia a dia, o síndico ele tem que aprender a delegar com responsabilidade tarefas e também cobrar resultados. E depois comunicar esses resultados para os condôminos. E já partindo para a parte final do que seria o papel do síndico no dia a dia, não podemos esquecer da presença. Então, o síndico ele tem que estar presente no condomínio. Se for um síndico profissional, ele tem que ter lá uma agenda de passar 2, 3 vezes no condomínio para acompanhar os trabalhos dos funcionários, para conversar com os condôminos pessoalmente, olho no olho. Então essa presença no condomínio ela é muito importante. A presença do condomínio também ela pode ser percebida com as ações do síndico. Um condomínio bem sinalizado, um condomínio com uma boa comunicação visual, com placas orientativas, um condomínio limpo, um condomínio organizado, também é sinônimo de presença do síndico.
Então essas basicamente são as funções do dia a dia do síndico dentro de um condomínio. E quanto que ele recebe para fazer essas funções? De repente você está perguntando. Bem, depende muito do porte do condomínio. Para você administrar um condomínio como síndico, um condomínio pequeno, parte ali de R$ 1.500. Mas existem condomínios clubes, condomínios maiores, que pode pagar até R$ 7.000. Então nós temos um espaço entre R$ 1.500 a R$ 7.000 por condomínio. E imagine você, que nós vamos estar passando aqui no decorrer dessa semana, como você pode administrar mais de um condomínio, como você pode administrar vários condomínios e, consequentemente, ter uma receita muito acima do mercado. Agora que você já sabe o que é a função do síndico no dia a dia de um condomínio e quanto ele pode receber por suas funções, vou passar a palavra para o Dr. Gustavo Camacho, que vai trazer toda uma visão jurídica dentro do Código Civil. Muito bem, pessoal. O professor Odimar acabou de explicar para vocês como um síndico deve se comportar na prática. E agora nós vamos entender o contexto jurídico disso. Mas fixem na cabeça de vocês aquela famosa pirâmide das competências gerenciais, nas quais o síndico ele deve exercer a função de CEO, deve ter um gerente ou um gestor e abaixo, na base da pirâmide, os processos operacionais que acontecem, sendo que o síndico ele deve exercer a função de diretor, de CEO, dar a direção para onde o condomínio deve caminhar. Compreendida essa premissa, vamos agora para o artigo 1348 do Código Civil. Eu vou dar um tempinho para que você consiga abrir aí na sua tela o Código Civil e ir acompanhando inciso por inciso comigo. Então, pegue lá, artigo 1348 do Código Civil. Vamos começar pelo inciso 1, que fala sobre o síndico convocar as assembleias. Compete sim ao síndico a convocação das assembleias. Não compete ao conselho, não compete à administradora convocar as assembleias, a não ser que a administradora tenha uma procuração do síndico para essa convocação, porque é uma competência privativa do síndico essa convocação. E muito importante, ao convocar as assembleias, o síndico precisa se atentar à convenção de condomínio, que estabelece como convocar a assembleia. Vai ser por carta registrada, vai ser por AR, vai ser mediante a fixação do edital lá no mural do condomínio. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Também o prazo de convocação. A assembleia, a convenção de condomínio, aliás, estabelece o tempo que se deve levar para convocar uma assembleia. 5, 10, 15 dias é a sua convenção que vai dizer. Entretanto, se a convenção não disser nada, vamos nos atentar para um prazo razoável de 10 dias. Então, é isso com relação ao inciso 1º, pessoal. Então, acompanha comigo. Encerramos o inciso 1º, vamos para o inciso 2 do mesmo artigo 1348 do Código Civil. Cabe ao síndico representar o condomínio ativa e passivamente em juízo ou fora dele. O que quer dizer isso? O condomínio ele tem um CNPJ, muito embora ele não seja uma pessoa jurídica, não tenha personalidade jurídica, mas ele tem alguém que representa a massa condominial que compõe o condomínio. Lembrando que o condomínio não é aquela estrutura física que compõe a edificação. O condomínio são as pessoas que o formam e por isso ele deve ter um representante. Esse representante é o síndico. Portanto, somente o síndico, não é o conselho, não é a administradora, é o síndico que vai assinar os contratos, vai mandar as notificações extrajudiciais, vai administrar o condomínio de modo geral e também vai assinar as procurações. Digamos que o condomínio seja demandado no judiciário, receba uma carta de citação. Quando o condomínio vai contratar um advogado, é o síndico que vai assinar o contrato de honorários e é o síndico também que assina a procuração. Ficou claro isso, pessoal? Inciso 3º. Cabe também, além disso que já falamos, ao síndico dar conhecimento dos processos judiciais e também das notificações que venham a ser recebidas. Ou seja, sempre que chegar uma notificação, seja do poder público, seja de algum particular ao condomínio e também as ações judiciais nas quais o condomínio é citado, o síndico deve dar imediato conhecimento ao condomínio. O que é importante que ele faça? Ele deve, nessa oportunidade, convocar uma assembleia para dizer
Caros condôminos, temos um processo judicial sendo movimentado contra o condomínio. Precisamos apresentar a nossa defesa. O contrário também é uma realidade. Quando o condomínio ingressa com uma ação judicial, é importante que o síndico dê a comunicação devida de como se encontram esses processos ou esse processo judicial. Mas não vale só para processo, vale para medidas extrajudiciais também. O condomínio foi notificado extrajudicialmente por um terceiro, ele deve comunicar a todos os demais condôminos formalmente em assembleia, preferencialmente. Da mesma forma, quando recebe comunicações do poder público, por exemplo, foi autuado por conta de alguma infração administrativa pela prefeitura municipal da sua cidade. Isso também deve ser levado a conhecimento de toda a massa condominial, afinal de contas, cabe aos interesses de cada um dos condôminos que compõem aquele condomínio. Inciso 4º, lá do artigo 1348. Cabe ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção e o regulamento interno. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção para o princípio da hierarquia das normas. Pensem também numa pirâmide. Lá no topo da pirâmide nós temos as normas hierarquicamente superiores. Constituição Federal, um pouquinho mais abaixo nós temos as leis federais, como o Código Civil, Código Tributário, Código Penal. Aqui abaixo nós temos as leis estaduais, as leis municipais e lá na base da pirâmide está a convenção e o regulamento interno. Ou seja, quando nós nos deparamos com situações como essas, primeiro aplica-se a norma hierarquicamente superior e ao final aplica-se a norma hierarquicamente inferior. Lembrando que a convenção e o regulamento interno são hierarquicamente inferiores às normas que são superiores, como mencionado anteriormente. Pois bem, dito isso, é importante também lembrarmos que se a convenção de condomínio tiver alguma disposição contrária à lei, vale a lei em detrimento da convenção de condomínio. Mas que exemplo? Vamos lá. A convenção de condomínio estabelece que o síndico somente poderá ser condômino, ao passo que a lei, lá no artigo 1347 do Código Civil, estabelece que o síndico poderá não ser condômino. O que prevalece nessa ocasião? Logicamente, a lei, o Código Civil. Então, isso é importante que você que está aí nos assistindo compreenda para que isso leve a uma melhor compreensão do seu cotidiano lá no condomínio. Além disso, o síndico ele precisa cumprir e fazer cumprir a convenção e também o regulamento interno. Ou seja, a assembleia de condomínio ela é sim soberana, entre aspas. Ela se submete ao que diz a lei, como falamos anteriormente, e ela também se submete à convenção e ao regulamento interno, porque para alterar a convenção, lembremos-nos, é necessário o quórum de 2/3 do total dos condôminos. Já para alterar o regulamento interno, se não tiver nenhuma disposição lá na convenção, em sentido contrário, utilizamos a regra do artigo 1353. Maioria simples dos condôminos presentes na Assembleia, desde que a Assembleia tenha sido especialmente convocada para essa finalidade. Então, compreendemos rasamente como é uma convenção e um regulamento interno e o que o síndico deve fazer para cumprir e fazer cumprir. Vale lembrar, o síndico também precisa cumprir a própria convenção de condomínio, porque ele é o exemplo de todos os demais liderados. Partindo agora para o inciso 6º, pessoal. Acompanhem lá comigo. Inciso 6º do artigo 1348 do Código Civil diz que o síndico deverá elaborar o orçamento de receitas e despesas do condomínio. O que é isso? Artigo 1350, lá do mesmo Código Civil, que fala que pelo menos uma vez ao ano deverá ser realizada uma assembleia, que costumeiramente é chamada de Assembleia Geral Ordinária, que são 3 pautas. Eleição do corpo diretivo quando cabível, tem condomínios que as assembleias de eleição acontecem a cada 2 anos, elaboração do plano de receitas do condomínio, ou seja, previsão orçamentária e prestação de contas. São essas 3 pautas. E aqui nós estamos falando da previsão orçamentária. Existem condomínios que não fazem previsão orçamentária, portanto estão em descumprimento dessa disposição do inciso 6º e também do artigo 1350. Elaborar as despesas, o plano de despesas e receitas do condomínio facilita muito na hora de fazer a gestão do condomínio e também na hora de prestar contas do exercício que se passou, porque o síndico ele recebe lá da Assembleia um cheque
para gastar mês a mês. Se ele está gastando dentro daquelas receitas que foram consignadas lá do cheque que foi otorgado pela Assembleia, está tudo bem, desde que ele comprove o emprego do dinheiro naquilo que ele se propôs. Isso vai facilitar muito na hora de prestar as contas. E não é só isso, vai facilitar muito também para nós advogados, porque nós vamos ter aí um título executivo extrajudicial por força do inciso 10 lá do artigo 784 do Código de Processo Civil. Ou seja, não precisaremos ingressar com uma ação de cobrança, que leva bastante tempo para se desenvolver, e vamos poder ingressar com uma ação de execução. Mas isso desde que a previsão orçamentária tenha sido feita, e não só feita, mas também bem feita. Vamos agora para o inciso 7º do artigo 1348 do Código Civil. Cabe ao síndico cobrar, impor as penalidades e também cobrar os devedores das taxas de condomínio. Cabe aqui ressaltar o prazo para que as cobranças dessas taxas aconteçam, e o prazo é de 5 anos. Artigo 206, parágrafo 5º lá do Código Civil. Nós temos 5 anos para o exercício da pretensão de cobrança. Ou seja, cabe ao síndico movimentar todas as demandas judiciais para cobrar os devedores. Primeiro, começando por uma tentativa extrajudicial, perguntando: está tudo bem, o que aconteceu, por que você não pagou sua cota? Numa seguinte sequência, encaminhando uma notificação extrajudicial, e aí, diante da ausência de retorno, definindo o prazo no qual isso vai acontecer, ingressar com as demandas judiciais, seja ela de cobrança ou de execução, a critério do síndico e da sua administradora de condomínio, para que recompor o patrimônio do condomínio, dos condôminos. Por que essa recomposição é importante? Quando um condômino deixa de honrar com a sua contribuição condominial, todos os demais pagam por ele. Por esse motivo é tão importante que o síndico faça essas cobranças. Antes que eu me esqueça, vamos falar também da cobrança das multas. De que adianta o condomínio ter uma convenção de condomínio funcional, ter um regulamento interno muito bem elaborado, se quando o condomínio aplica as penalidades, elas não são cobradas? O que gera? Gera uma sensação de impunidade. E aí nós temos que ter os 3 pilares de uma boa educação dentro do condomínio, que é justamente a comunicação das regras de convivência, depois a cobrança dessas regras com as autuações, a aplicação de notificações e multas em caso de descumprimento, e na sequência temos que cobrar. A pessoa precisa sentir no bolso para que não repita aqueles atos. Então, este é o inciso 7º lá do artigo 1348. E agora, pessoal, inciso 8º do artigo 1348. Não cabe só ao síndico elaborar o plano de receitas e despesas. Ele tem que também prestar contas deste exercício que passou, lá na forma do artigo 1350 também. Lá na Assembleia, costumeiramente chamada de Assembleia Geral Ordinária. Aqui é muito importante, porque não é só um dever do síndico prestar contas, é também um direito de que ele tenha as suas contas prestadas. Caso as contas do síndico não sejam aprovadas, aí o síndico terá problemas, porque certamente será contratada uma auditoria, as contas serão verificadas e, eventualmente, se ainda assim não aprovadas, uma ação judicial de exigir contas poderá ser movimentada pelo condomínio em face do síndico. Mas também existe a defesa do síndico. Quando a Assembleia, muito embora não tenha motivos plausíveis e técnicos para reprovar as contas, o síndico pode se valer de uma ação de prestação de contas para que tenha suas contas aprovadas. Mas como evitar que isso aconteça, Gustavo? Basicamente, elaborando uma previsão orçamentária muito bem feita e sempre comprovando as despesas, onde foram cada uma das receitas que foram obtidas, e o acondicionamento dessas despesas de acordo com a realidade do condomínio, sempre documentalmente, com nota fiscal, com fotos de tudo aquilo que tenha sido feito dentro do condomínio. Isso você evita um problema de não ter as contas aprovadas, porque quem já passou por isso sabe como é desgastante. E o último inciso é o inciso 9º lá do artigo 1348, que cabe ao síndico fazer o seguro da edificação. Tem muita gente que fala: mas síndico não precisa fazer o seguro da edificação. Precisa sim. Artigo 1356 do Código Civil estabelece como uma obrigação a realização do seguro da edificação. Mas a pergunta é: que seguro é esse? É o seguro da área comum, o seguro, no mínimo, por destruição total ou parcial e por incêndio.
Essa é a apólice mínima. A gente sabe que essa apólice mínima ela acaba não sendo suficiente para o condomínio. Então, diversas situações, o condomínio acaba contratando outras coberturas, como responsabilidade civil, vendaval, enxurrada. Isso vai depender da realidade também de cada condomínio. E muito cuidado na hora de fazer essa contratação. Trabalhe com profissionais especializados em seguros condominiais, porque não basta meramente que o corretor de seguros vá lá, analise o seu condomínio no Google Maps e tire uma metragem quadrada e faça isso por estimativa. Não, ele precisa conhecer profundamente o condomínio para que tenha uma realidade no momento que ele for passar a cotação, for passar o orçamento e for passar as apólices, a apólice com todas as coberturas cabíveis. Então, pessoal, cabe ao síndico fazer o seguro da edificação da área comum. Cada um dos condôminos individualmente vai fazer o seu seguro de conteúdo da sua unidade habitacional autônoma. O condomínio não faz isso. Se algum problema interno na unidade aconteceu, é problema do condômino, não é problema do condomínio. O condomínio se refere às áreas comuns. E agora sim, pessoal, para a gente encerrar o assunto dos poderes das funções do síndico. Parágrafo 2º, lá do artigo 1348 do Código Civil, que o síndico poderá exercer a delegação de poderes para terceiros desde que ratificado em assembleia. Falamos de toda essa gama de responsabilidades do síndico. É bastante coisa, mas isso é só o básico. O principal é cuidar de pessoas e de processos gerenciais. Mas para que ele consiga fazer isso e consiga se enquadrar naquela pirâmide das competências, ele precisa exercer a delegação do parágrafo 2º. Geralmente, essa delegação acontece principalmente para a administradora de condomínios, mas nós não vamos falar disso agora. E é importantíssimo entender que cabe ao síndico escolher, aliás, quem é a administradora de condomínios. Não cabe à Assembleia essa escolha. A Assembleia apenas ratifica a escolha feita pelo síndico. Mas no meu condomínio é assim, Gustavo, é a Assembleia que escolhe, que elege a administradora. A administradora, diferentemente do síndico, ela não é eleita. Ela é escolhida pelo síndico. O síndico é eleito. A administradora tem contrato. O síndico tem mandato, são duas coisas totalmente diferentes. A administradora poderá receber uma carta de rompimento de contrato. O síndico não, o síndico precisa passar por um processo de destituição. Por que isso acontece? O síndico é o responsável civil e criminal por todos os atos que vierem a acontecer em desacordo durante a sua gestão. Não faria sentido que o síndico pudesse delegar poderes para uma pessoa que ele não tem confiança. Então o síndico precisa ter confiança técnica nesse profissional que será o delegatário das suas responsabilidades, e aí sim, se essa pessoa ou essa empresa exercer com má fé ou má índole ou causar algum problema para o condomínio, o síndico poderá ser responsabilizado por culpa em vigilando, ou seja, não vigiou de maneira adequada a delegação dos trabalhos pelo delegatário, ou culpa em elegendo, que é quando escolheu mal. Portanto, o síndico escolhe o delegatário, leva para a Assembleia e ratifica. Isso pode acontecer com outros profissionais também. A exemplo do corpo jurídico, que eventualmente atende o condomínio, a exemplo de um engenheiro que é contratado para fazer manutenções, tem algum contrato de recorrência com o condomínio, a exemplo também de uma empresa que vai fazer a terceirização da mão de obra, delegando o RH completamente para essa empresa. Então, nós entendemos dessa forma o artigo 1348 e todos os seus detalhes. Isso, pessoal, de maneira muito breve. Agora que você já sabe o que faz um síndico no dia a dia e também conhece as suas responsabilidades jurídicas, com certeza você já pensou aí que ser síndico é uma boa alternativa, principalmente nesse momento que o país atravessa um grande desemprego, cerca de 13% da nossa população estão aí sofrendo pelo desemprego, e ser síndico de condomínio é uma ótima alternativa de renda, de trabalho e um mercado próspero. No Brasil hoje são mais de 10 milhões de apartamentos, então é um mercado gigantesco aí para você atuar. E como você já observou, ser síndico apenas em um condomínio você pode faturar de R$ 1.500 a R$ 7.000. Muito interessante. O nosso tempo aqui está se acabando. Que pena, né? Eu também gostaria de ficar mais com você e explicar mais, mas nós temos o nosso
programa aqui que temos que manter. Mas não se preocupe, que eu e o Dr. Gustavo Camacho já estamos preparando a segunda aula, onde vamos estar mostrando para você um roteiro, como você pode então expandir, conquistar novos condomínios e ter assim uma renda muito acima do mercado. Mas antes eu quero deixar com você 3 links, que são os nossos links das nossas redes sociais. Acesse ali embaixo, o primeiro link é do nosso canal no YouTube, Condomínio Descomplicado. Temos também o link do Telegram, onde nós postamos sempre um conteúdo ali fresquinho, um conteúdo de qualidade para você aplicar no condomínio. E você que quer nos acompanhar no nosso dia a dia, siga lá nosso Instagram, nosso perfil no Instagram. Quero então deixar o meu abraço com você, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Então comente aqui embaixo, coloque o seu comentário, fale das suas dúvidas, que estamos aqui pronto para responder. Um forte abraço e até a próxima! E nós vamos ficando por aqui, realmente, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, por ter estado conosco. Espero que essa aula tenha auxiliado no seu cotidiano e na próxima aula tem mais. Te vejo lá, um abraço. Olá, sou Ângela Dalmolin, diretora do Jornal dos Condomínios e portal Condomínio SC. São mídias impressa e digital voltadas ao setor de condomínios, e o nosso trabalho consiste há 20 anos em levar informação técnica e responsável para nortear pessoas que exercem a função de síndicos e administradores de condomínios. O nosso jornal tem marca consolidada no estado e nosso portal está entre os 3 grandes portais de condomínios do país com maior acesso. Tudo isso em função de nossa produção de conteúdo destinada a esse setor, que é feito por a nossa equipe de jornalistas. E nós temos no Dr. Gustavo e no professor Edmar grandes colaboradores na assertividade da informação prestada por nossas mídias. Pessoalmente, já acompanhei muitos dos cursos do Condomínio Descomplicado a título de atualização e vi muitos síndicos e gestores que, ao participarem das capacitações oferecidas por eles, alavancaram a sua carreira. Vejo também o carinho e o respeito que os alunos têm pelo Dr. Gustavo e professor Edmar, fruto de um aprendizado embasado na melhor informação obtida pelos cursos ministrados por eles e que lhes proporcionou se posicionarem muito bem no mercado. Com o crescimento acelerado da verticalização e a sofisticação dos empreendimentos imobiliários, a administração de condomínios ganha a cada dia uma abordagem mais profissional. E o primeiro passo para uma carreira de síndico profissional ou administrador de condomínios bem-sucedida é iniciar com um bom curso. E eu vejo que o professor Edmar e o Dr. Gustavo oferecem nas suas capacitações uma plataforma de informações e um diferencial competitivo para as pessoas interessadas em se lançar na carreira que mais cresce no setor de condomínios de Santa Catarina.